Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Nosso desejo como igreja é vivermos sob a nova direção de Cristo Jesus. E neste mês nós estamos iniciando a nova série Cidadania a partir de Jesus. Hoje, 7 de outubro de 2018, estamos fazendo história em nosso país. E você faz parte daqueles que estão escrevendo esta história. Todo brasileiro maior de 16 anos foi à urna para depositar o seu voto. Agora não mais depositar, na verdade, né? Mas há o voto eletrônico. E ao irmos às urnas para votar, nós estamos exercendo a nossa cidadania. E é inspirados por este momento histórico que nós iniciaremos nossa série com o tema A Política Espiritualmente Correta. Para caminharmos dentro deste tema, eu quero iniciar com vocês levando-os a compreender primeiramente o que é política. O termo política é derivado do grego politeia, que indicava todos os procedimentos relativos a polis. Polis, no grego, cidade. Um político era aquele que buscava fazer uma boa gestão da cidade ou da sociedade. Portanto, política é a ciência de administrar bem a cidade ou o Estado. É o exercício de compatibilizar os interesses todos. Bom, de um lado nós temos a política e do outro lado nós temos espiritualidade. Então vamos tentar também compreender o que é espiritualidade. A espiritualidade é algo que está acima da experiência religiosa. É a propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, aquilo que nós podemos tocar. Uma busca de sentido e conexão com algo maior que si próprio. De uma maneira simples, é a busca do homem por Deus. E hoje, ao falarmos da espiritualidade, partiremos do conceito cristão, isto é, de pessoas que se dizem discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. E ao partir do cristianismo, nós vamos entender a espiritualidade, então, sustentada pela ética do reino de Deus, tendo Jesus como Rei e Senhor deste reino. E preciso então também informá-los a respeito da posição política do Brasil quanto à espiritualidade. O catolicismo foi a religião do Estado até a Constituição Republicana de 1891. Então, até 1891, o Brasil era oficialmente católico cristão. A partir dessa Constituição, desta data, foi instituído o Estado laico. Então, atualmente, o Brasil é um Estado laico. Isso significa que não existe uma religião oficial no Estado. E a consciência, então, religiosa é de fórum íntimo. Cada um serve ao Deus que quiser. Entretanto, nós, cristãos, sabemos que existe apenas um Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus que se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. E antes que eu continue essa palavra, eu quero convidá-los agora a uma oração. Já entendemos o que é política, já entendemos o que é espiritualidade, já entendemos a posição do nosso país diante da espiritualidade, onde todos são livres para adorarem ao Deus que assim quiserem. E eu quero orar com vocês agora, para que Deus nos dê graça na continuidade dessa mensagem, para que possamos compreender aquilo que Deus realmente quer falar conosco nesta noite. Pai amado e eterno, eu me coloco diante da Tua igreja e me coloco, Senhor, diante de Ti. Minha oração, Deus, é que
meus lábios possam pronunciar somente aquilo que vem do teu coração, Pai. Porque a tua igreja não vem aqui para ouvir, não veio até esta casa para ouvir homens, mas veio para ouvir a tua voz, Senhor. Eu oro para que diminua eu, cresça o Senhor. Eu oro para que o Senhor possa me fazer um instrumento para ensinar e falar a tua palavra. E oro para que o Senhor possa dar discernimento, sabedoria à tua igreja para ouvir e compreender esta palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo, no meu modo de ver, um período a qual eu estou aqui dizendo que estamos experimentando o ressurgimento da política dos zelotes. E ao falar do ressurgimento da política dos zelotes, eu me refiro primeiramente a uma disposição de implantar o reino de Deus através da força. E em segundo lugar, eu me refiro a um espírito de raiva, um espírito de ressentimento, de ira, que também tem exalado em nossos dias, um espírito que exala a morte. Os zelotes, para aqueles que não conhecem a história, era uma seita judaica, alguns chamavam de partido político, do tempo de Jesus. Foi estabelecida por Judas, o Galileu, no ano 6 depois de Cristo. Então Jesus ainda era uma criança. E Judas, o Galileu, liderou uma revolta contra a dominação do Império Romano. Ele propagava a ideia de que os israelitas não deveriam pagar os impostos a César, porque para ele isso era uma traição ao Deus de Israel. E dessa forma, então, os zelotes se colocavam contra o Império Romano. Em Atos capítulo 5, verso 37, o texto que está diante de nós, nos mostra a existência desse Judas, o Galileu, e a citação que foi feita a respeito dele, diz assim: depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Estavam se discutindo neste momento, e eu não vou entrar muito no detalhe desta história, mas estavam se discutindo neste momento a respeito de Pedro, João, Tiago, que estavam pregando ali o Evangelho, os apóstolos pregando o Evangelho, e alguns homens queriam detê-los para que eles não mais pregassem. E aí então alguém levanta e diz: olha, se o que eles estiverem pregando não for de Deus, vai acabar, assim como aconteceu com Judas o Galileu. Esse era o acontecimento do entorno. Os zelotes acreditavam na luta armada contra os romanos e esperavam então o Messias que guerreasse ao lado deles, derrotando desta forma o Império Romano. Então eles esperavam e aguardavam um Messias guerreiro. Muitos historiadores afirmam que Judas Iscariotes pertencia a esta seita ou este partido, como você queira chamar. E Judas Iscariote, então, no entendimento deles, veio atrair Jesus porque ele queria colocar o Messias de frente com o Império Romano, para que o Messias pudesse então agora confrontar o Império Romano e chamar o povo para derrotar o Império Romano. E quando Judas coloca Jesus e o trai para que Jesus pudesse estar diante o Império Romano, diante de Pilatos, e Jesus nada faz. Ele esperava um guerreiro, ele esperava que Jesus agora fosse se levantar e usar de todo o seu poder, de todo o seu poder também sobre o povo para unir e derrotar Roma. Entretanto, Jesus, como cordeiro mudo, foi abatido, e Judas então se sentiu ressentido, amargurado por ter colocado Jesus naquela situação, e achando então que ele tinha errado, ele foi e
se enforcou. O nome Zelote vem da palavra zelo. A devoção deste grupo era tão intensa que eles não hesitavam em matar pessoas em prol de sua causa. Constantemente, eles entravam em luta contra os soldados romanos, como nós lemos no texto. Eles queriam impor sua ideologia, seus valores, a sua crença, seu governo, e tentavam trazer a figura do Messias para o lado deles, a fim de vender as suas ideias. Atualmente, eu me preocupo, pois parece que nós, cristãos, estamos ressurgindo, ressuscitando, renascendo este espírito dos zelotes. Estamos tentando impor a bandeira que acreditamos ser a verdadeira sobre toda a sociedade. E assim como os zelotes ansiavam pelo Messias para lutar a sua luta, na busca do Messias para defender as suas ideologias, hoje eu ouço pastores invocando a Jesus, o Messias, para defenderem suas próprias causas, ou as suas bandeiras, os seus partidos, ainda que estas causas às vezes possam parecer com as causas do reino de Deus. Pastores e líderes religiosos têm invadido as redes sociais defendendo suas posições políticas, e eu não sou contra. Primeiramente, volto a dizer aqui, eu falei isso pela manhã, eu não sou contra o pastor ir na rede social e colocar a sua posição, aquilo que ele pensa. Mas eu tenho visto uma atitude carregada de raiva, de ira, de rancor contra aqueles que se posicionam contrários à sua ideologia ou ao seu partido. E não é só uma atitude de pastores, padres, líderes, mas também tenho visto irmãos, membros, amigos próximos se degradando nas redes sociais por ideologias de homens, por partidos de homens. E por isso eu estou dizendo que, aos meus olhos, eu estou vendo um ressurgimento da política dos zelotes, e cada grupo desse traz para si a figura do Messias, usando o nome de Jesus para defender a sua bandeira. E me preocupo muito, porque os zelotes, no fervor, no zelo de tentar buscar liberdade, no zelo de tentar afirmar suas ideologias, partiram para a violência. E a violência hoje em dia está aí, de todos os lados, mas me dói quando percebo que ela começa a penetrar dentro da igreja do Senhor. À medida que cada cristão é tomado por este sentimento de impor à força um modelo político que ele julga correto, assim como fizeram os zelotes, invocando a presença do Messias para legitimar suas lutas e parecer que aquilo que eles fazem é bom, mas há por trás disso violência. E nós devemos cuidar com esse desejo desenfreado da igreja de querer ocupar o poder, porque na história, sempre que a igreja esteve do lado do poder, a igreja cometeu absurdos indescritíveis. E se você conhece um pouco de história, eu vou só levantar a pergunta, eu não quero que você responda, mas pense bem, de que lado estava a igreja quando Hitler mandou matar milhares de judeus? De que lado estava a igreja quando negros eram açoitados pelos senhores dos grandes engenhos e cafezais? De que lado estava a igreja quando os índios foram catequizados e não ao aceitar aquilo que estavam tentando lhes impor, esses eram mortos? De que lado estava a igreja? De que lado está a igreja hoje? Do Bolsonaro? Do lulismo? Me dói entrar nas redes sociais. Eu fiz isto nesta semana para poder orar e trazer à igreja uma palavra de Deus.
e eu não gosto de ficar abrindo, eu peço para que não me mande, eu não abro vídeos que ficam me mandando de Lula, de Bolsonaro, de não sei quem, eu não abro. Mas essa semana eu comecei a olhar, porque eu queria trazer uma palavra de Deus, e eu assumi um compromisso com Deus, de que quero ser alguém que fale da realidade, que olhe para esta realidade e traga a Bíblia para esta realidade como resposta. E me dói ver que a igreja está brigando nas redes sociais, irmãos estão brigando com outros por causa do Lula, por causa do Bolsonaro ou de qualquer outro. Irmãos estão se dividindo, uma igreja se dividindo por questões ideológicas e partidárias de homens. E aí eu percebo que nós estamos agindo como os zelotes, cada um num zelo desenfreado para defender a sua bandeira, seja ela amarela, vermelha, azul ou qualquer outra cor. Nosso fervor por um partido político, por uma ideologia, tem feito suscitar em nós os mesmos sentimentos que houveram naquele grupo de zelotes, e que acabaram por trair Jesus, e nós não diferentes traímos Jesus, quando nós nos colocamos em ódio um contra os outros, quando nós brigamos, irmãos cristãos brigando para defender uma posição ideológica de homens. Então eu quero ler com vocês algo, porque vejo que o homem carnal tem sido despertado por um fervor ideológico, nos cegando da realidade, e acabamos por fazer aquilo que não gostaríamos de fazer, acabamos brigando entre nós, e amizades têm sido rompidas por questões ideológicas e partidárias. Irmãos, até familiares, primos, têm se afastado um dos outros. É um espírito maligno invadindo a igreja, e essas obras não são do Espírito Santo, são obras da carne, e as obras da carne nos levam à morte, as do Espírito à vida. E eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 5, do verso 13 até o verso 25. Eu quero ler pausadamente para que você perceba o que o apóstolo Paulo escreve, e que essas palavras do apóstolo Paulo são para nós nesse dia. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, obras da carne, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém?
Nós não podemos ficar nos mordendo. Nós não podemos ficar nos atacando por causa de ideologias de homens, partidos de homens. Nós somos a igreja de Cristo. A Bíblia nos ensina que nós temos que amar a todos, que nós temos que levar vida, graça, misericórdia, perdão, bondade. Se baterem na sua face, dê a outra face. Se roubarem a sua túnica, dê a outra túnica. Não é essas verdades vividas por estes homens e seus partidos. Nós não somos parte disso. Mas eu pergunto, você é a igreja de Cristo? Como é que você está reagindo diante esta política toda? Perdemos o bom senso, perdemos a santidade, perdemos a capacidade de pensar e ver a realidade. Precisamos de profetas que abram nossos olhos. E eu estou orando a Deus para que Ele levante novos Elias, Amós, homens que venham e aponte o dedo na ferida, para que possamos ter nossos olhos abertos. Ouvimos, mas não escutamos. O mal tem se apoderado de nossa sociedade e, sem percebermos, estamos sendo dominados por este sentimento de ódio. E muitos cristãos desejaram que aquela faca pudesse ter matado Jair Bolsonaro. Sentimentos que não deveriam entrar em nossos corações. Estamos recebendo, estamos exalando a morte. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Eu não posso aceitar que uma pessoa esfaqueie outra por não concordar com o pensamento dela. Isso é inaceitável como cristão. Não concordo que a Aécio Neves e outros tenham recebido dinheiro dos irmãos da JBS. Não concordo com Caixa 2, não consigo aceitar que um juiz mande soltar os políticos que foram presos roubando. Não posso aceitar que seja normal homofobia, violência contra a mulher, contra a criança, ideologia de gênero, trabalho escravo, xenofobia. Não posso me associar aos que tais coisas praticam, pois estão contra a agenda de Deus. Devo amar a estas pessoas, porque não sabem o que fazem, não conhecem a Cristo, mas não posso me associar às suas práticas. Vivemos em meio a uma corrupção generalizada e ficamos defendendo com fervor partidos e homens com suas ideologias que não têm compromisso algum com a agenda de Deus, como se eles fossem bons, e me parece que alguns até pensam que eles são os Messias, que eles vão salvar o mundo. O que faria Jesus? Em João capítulo 18, verso 36, Jesus foi confrontado por homens e ele disse o seguinte: disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Nós somos implantadores da política do reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus. O reino de Deus se estende além deste mundo e de suas ideologias. Mateus capítulo 13, versículo 33, Jesus conta uma parábola e diz assim: contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Nós somos o fermento que precisa fermentar a massa. Eu e você devemos fazer política sem nos comprometermos com partidos e suas ideologias. Nosso compromisso é unicamente com Jesus Cristo. Devemos fazer política fazendo bem, sem nos importarmos com a bandeira política que se carrega. Temos que entrar em cada estrutura social e política de nosso país, mas comprometidos unicamente em estender o reino de Deus a cada cidadão brasileiro. Nós vamos transformar a nação, transformando vidas, e não impondo sobre eles princípios e valores.
Somos politicamente espirituais quando nos comprometemos somente com o reino de Deus e com a agenda de Deus, e não com a agenda de homens e ideologias de homens. E eu quero trazer para vocês um exemplo de como exercer política é exercer espiritualidade. Muitos cristãos acreditam que o Estado não deve interferir na vida da igreja e nem a igreja deve interferir nas decisões do Estado. Historicamente, eu não vou entrar muito em detalhe, essa alienação do cristão na vida pública tem sua origem nos anabatistas. Eles eram contrários a qualquer participação dos cristãos na vida política. Os reformadores do século XVI, ao contrário, defendiam que os homens deveriam participar da construção histórica da humanidade. Por isso os reformadores, cada local onde eles iam, implantavam uma igreja, eles implantavam uma escola e implantavam um hospital, porque eles entendiam que deveríamos influenciar a estrutura da qual pertencíamos. E talvez você se pergunte, pastor, mas o que a Bíblia diz? E eu quero ler com vocês Provérbios capítulo 31, verso 8 e verso 9. Provérbios 31, verso 8 e verso 9 diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Isto é fazer política. Isso é buscar justiça por aqueles que não têm força. Como cidadão, devemos clamar por aqueles que estão à margem da sociedade, não conseguem falar e precisam de socorro. Somos chamados para clamar pelos oprimidos. Não é errado irmos lá na Paulista e pedirmos por justiça. Não é errado levantar uma bandeira de justiça e paz, mas é errado quando eu começo a querer impor sobre as pessoas aquilo que eu creio ser a verdade. Não é dessa forma que nós fazemos. Nós anunciamos, nós clamamos, nós abraçamos, nós falamos a verdade, mas nós não vamos impor às pessoas aquilo que queremos. No Novo Testamento, e eu quero trazer esse exemplo, porque eu acho perfeito. No período bíblico, os homens e mulheres não ocupavam cargos políticos, mas Paulo mostra para nós uma maneira de sermos cristãos e influenciarmos estruturas a partir do amor. Nós não vamos ler esse texto, mas se trata de uma pessoa que Paulo conhece na prisão, Onésimo. Onésimo era um escravo fugitivo. E Paulo pede para Filemão, que era um cristão, a quem Paulo havia possivelmente evangelizado, que recebesse Onésimo, este escravo, porque agora Onésimo também havia sido evangelizado pelo apóstolo, e Paulo então escreve e diz: receba-o de volta como seu escravo. Mas quando ele chegar, Paulo pede para ele: trate-o agora como seu irmão em Cristo. E diz para Onésimo: Onésimo, trate Filemão como seu irmão em Cristo. Quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos Jesus, não importa se eu sou senhor ou se eu sou o empregado, se eu sou escravo, se eu sou funcionário, se eu sou o dono, mas quando nós conhecemos Jesus, todos nós olhamos a partir de Cristo e nos vemos a partir de Cristo, e isso faz com que todos nos vejamos como irmãos. Mas isso não tira de mim a responsabilidade do meu trabalho para com aquele a quem eu estou prestando o serviço. E não tira do patrão a responsabilidade de ser justo para aquele que lhe presta o trabalho, aquele que é o seu empregado. E é isso que Paulo está pedindo: Filemão, receba Onésimo, seu escravo, mas trate-o agora como irmão, não mais como um escravo. Isso significava que ele deveria cuidar agora de Onésimo, ele deveria dar oportunidade para que Onésimo crescesse, ele deveria possivelmente agora remunerar aquele trabalho, honrar o trabalho de Onésimo. E da mesma forma ele diz para Onésimo: você vai lá e honra o teu patrão, trabalhe direito, faça o que lhe é devido, e assim que se muda as estruturas. Paulo não escreveu para o Império Romano: abaixa a escravidão.
Paulo não começou a gritar para todos os lados, vamos fazer aqui agora, né, uma rebelião, mas ele começa uma rebelião silenciosa, onde cristãos vão se encontrando e vão aprendendo a amar e respeitar e ver o outro como ser humano amado por Deus. Esse é um ótimo modelo do cristianismo penetrando nas estruturas sociais e provocando mudança. Portanto, política e espiritualidade não são contraditórias. E como cristão, todas as minhas ações e falas devem manifestar a glória de Deus. Não separo cidadania da vida espiritual. Ao exercer minha cidadania, eu a faço como um ato de espiritualidade. Porque toda a minha vida pertence ao Senhor e tudo que eu faço é para a glória do Senhor. Sou cidadão do reino de Deus, vivendo no reino dos homens, com o fim de influenciar o reino dos homens com os valores do reino de Deus. Cada um naquilo que Deus o chamou e fazer o melhor, dar o melhor que você tem. Ame as pessoas que estão ao seu redor, trabalhe com honestidade, com integridade, seja diferente das demais pessoas, seja honesto em todas as coisas, seja íntegro, reto, puro, transforme a partir de você. Feche os seus olhos. Pai eterno e poderoso, nós clamamos ao Senhor a Tua bênção nesta noite. Nós pedimos que nos ajude a ser melhores do que temos sido. Nos ajude, Deus, a influenciarmos nossos amigos e familiares, colegas de trabalho, com amor, com graça, com bondade. Fazer com que os princípios do Teu reino, eles possam penetrando nas estruturas sociais, nas vidas das pessoas através de nós, de todos aqueles que estiveram ao nosso alcance, que eu e que cada um aqui, que aqui está nesta noite, possa ser este canal do Senhor para fazer a diferença. Nós queremos ser um agente do Senhor, o fermento para levedar a massa, para transformar o mundo que está ao nosso alcance. Nós queremos ser sal, nós queremos ser luz. Ajuda-nos, ó Deus. Não nos deixa nos perdermos. Não nos deixa sermos tomados por este sentimento de ira e raiva que está sendo semeado fora, Senhor, dessas paredes. Ajuda-nos a sair daqui e sermos igreja lá fora, Senhor. Igreja verdadeira, igreja que não se corrompe, igreja que não se vende, igreja que não se mistura com a desonestidade, igreja que é santa, Senhor. Que não faz jeitinho brasileiro e coisas parecidas. Abençoa a vida do Delton, teu servo. Seja com ele, protegendo, guardando. Que a mão do Senhor seja com ele. Nós oramos. Senhor, também quero lembrar aqui, em especial da mãe da Fabiana, que recebemos a notícia que piorou nesse dia, voltou para o hospital. E eu oro, Senhor, e peço que o Senhor possa mais uma vez estender as mãos sobre ela, abençoá-la, ajudá-la nesse processo, Pai, para que ela possa sarar, se recuperar. Deus, em nome de Jesus, esteja com a mãe da Fabiana, da Fernanda, nós te pedimos. Guarda esta família, Senhor, com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.